Vamos abrir a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo 42, versículo 25. Vamos fazer uma rápida meditação na palavra de Deus. Gênesis 42, verso 25, vamos ver até o 38. Diz assim a palavra: Ordenou José que lhes enchessem de cereal os sacos e lhes restituíssem o dinheiro, a cada um no saco de cereal, e os suprissem de comida para o caminho, e assim lhes foi feito. E carregaram o cereal sobre os seus jumentos e partiram dali. Abrindo deles o saco de cereal para dar de comer ao seu jumento, na estalagem, deu com o dinheiro na boca do saco de cereal. Então disse aos irmãos: Devolveram o meu dinheiro, aqui está na boca do saco de cereal. Desfaleceu-lhes o coração e, atemorizados, entreolhavam-se, dizendo: Que é isto que Deus nos fez? E vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e lhe contaram tudo o que lhes acontecera, dizendo: O homem, o Senhor da terra, falou conosco asperamente e nos tratou como espiões da terra. Dissemos-lhe: Somos homens honestos, não somos espiões. Somos 12 irmãos, filhos de um mesmo pai. Um já não existe, e o mais novo está hoje com nosso pai na terra de Canaã. Respondeu-nos o homem, o Senhor da terra: Nisto conhecerei que sois homens honestos. Deixai comigo um de vossos irmãos, tomai o cereal para remediar a fome de vossas casas, e parti. Trazei-me vosso irmão mais novo, assim saberei que não sois espiões, mas homens honestos. Então vos entregarei vosso irmão, e negociareis na terra. Aconteceu que, despejando eles os sacos de cereal, eis, cada um tinha a sua trouxinha de dinheiro no saco de cereal. E viram as trouxinhas com o dinheiro, eles e seu pai, e temeram. Então lhes disse Jacó, seu pai: Tendes-me privado de filhos. José já não existe. Simeão não está aqui. E ides levar a Benjamim. Todas essas coisas me sobrevêm. Mas Rúben disse a seu pai: Mata os meus 2 filhos, se tu não tornar a trazer. Entrega-mo, e eu te restituirei. Ele, porém, disse: Meu filho não descerá convosco. Seu irmão é morto, e ele ficou só. Se lhe sucede algum desastre no caminho por onde fordes, farei descer minhas cães com tristeza à sepultura. Amém. Nós vimos na semana passada, estávamos meditando sobre a atitude de José. E nós falamos que José, ele agiu com os seus irmãos, que até então não sabem que José é José, né? José agiu com os seus irmãos como muitas vezes, né, Deus age conosco. José, ele agiu de maneira áspera com seus irmãos, e a gente viu que a maneira como José agiu com os seus irmãos foi para que os seus irmãos reconhecessem o pecado deles. E a gente viu que José, tendo deixado seus irmãos, né, durante alguns dias presos ali na cadeia, fez com que eles refletissem sobre o pecado deles e eles pudessem se arrepender daquilo que eles fizeram. E interessante é ver que o plano de José deu certo realmente para que seus irmãos reconhecessem o erro e se arrependessem, porque se lembrem que depois que os irmãos de José venderam José como escravo para o Egito, eles levaram a túnica de José, suja com sangue de um animal, entregou ao seu pai e disse que José tinha sido morto. E mesmo eles vendo o seu pai chorando em pranto pelo que tinha acontecido com seu filho querido, os irmãos de José não se sensibilizaram com a situação e não reconheceram o pecado deles. Esconderam o que tinham feito e mantiveram a mentira.
E da maneira com que José age com seus irmãos, a gente viu que eles, alguns dias ali preso, correndo o risco de morrer, não é? Eles puderam se lembrar do pecado que eles tinham cometido há 20 anos atrás, eles reconheceram que eles erraram e eles se arrependem do erro. E a gente viu que isso é um pontapé inicial para uma verdadeira reconciliação. Para que uma reconciliação seja feita de verdade, precisa haver confissão, primeiro um reconhecimento, não é, do erro, do pecado, confissão e arrependimento. E a atitude que José teve com seus irmãos já estava iniciando esse processo de reconhecimento, de confissão e de arrependimento dos pecados. Agora, aqui nesses versículos que a gente viu hoje, a gente está vendo uma outra face de José. A gente vê que José, ao mesmo tempo que age asperamente com seus irmãos, José também age de maneira benéfica. Lembrem que os irmãos de José tinham ido ao Egito para buscar cereais, e os cereais precisavam ser comprados. Eles precisavam de dinheiro para comprar cereal, para levar para a sua família, porque havia fome em toda a terra, e só no Egito havia cereal para eles se alimentarem. Então veja que os irmãos de José, eles foram ao Egito com dinheiro na mão, o dinheiro foi confiscado, mas José, sendo benigno, não é? José manda que os seus empregados enchessem os sacos lá dos jumentos com o cereal, e José manda que fossem devolvidos o dinheiro que eles tinham levado para comprar o cereal. Então José age com bondade com seus irmãos. Certamente José ali estava preocupado com seu pai. Talvez, não é, Jacó não fosse mais um homem rico, talvez Jacó tivesse com pouco dinheiro, e se aquele dinheiro que os filhos de Jacó desceu para o Egito para buscar cereal, e se fosse o último dinheiro que eles tinham? Talvez os seus filhos iriam voltar para Canaã com cereal, mas não voltariam mais para o Egito para buscar cereal novamente pela falta de dinheiro. E lembrem que um dos seus irmãos ficou preso no Egito como garantia de que eles tinham que voltar ao Egito com Benjamim, o irmão, né, mais novo deles. E aí a gente vê uma outra face de José, um homem benigno, né, um homem que age com misericórdia. E a gente pode comparar a atitude de José com a atitude que muitas vezes Deus tem para conosco. Deus, ele é assim. Deus, ele age conosco dessa mesma forma. Deus, ao mesmo tempo que ele é amor, Deus também é justiça. Então, quando existe pecado envolvido, nós vimos que, assim como José fez, Deus também, ele não passa a mão na cabeça do pecador. Deus, ele não acoberta o pecado, mas Deus sempre gosta de tratar o pecado. Deus sempre gosta de tratar com o pecador. Deus gosta de dar oportunidade ao pecador para que o pecador reconheça o seu pecado, se arrependa do que fez e confesse os seus pecados para que haja reconciliação. É assim que Deus faz. E quando isso acontece, Deus age com benignidade. Foi assim conosco. Nós éramos pecadores, nós falamos sobre isso. E Deus nos deu a oportunidade de reconhecermos o nosso pecado, reconhecer que somos pecadores, de confessar o nosso pecado e nos arrepender. E aí Deus, ele envia o seu Filho amado Jesus Cristo para morrer por nós naquela cruz, para que isso fosse possível. Para que a nossa reconciliação com Deus fosse possível. Somente através de Cristo Jesus isso é possível, nos reconciliarmos com Deus, porque só Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai a não ser por Ele. Às vezes nós buscamos nos reconciliar com Deus por vários outros caminhos na nossa vida, mas a gente sempre se dá de cara com um beco sem saída, com uma rua onde não tem a solução para o nosso problema, porque a solução para as nossas vidas está em Cristo Jesus. E só nele nós encontramos a solução que precisamos. Assim como José age com benignidade, Deus também age dessa forma. A gente vê que aqui José age com benignidade, mas os seus irmãos, eles não reconhecem essa benignidade.
Primeiro, quando eles veem o saco de dinheiro ali no meio dos cereais, eles chegam até a questionar a Deus. Deus, o que é isto que o Senhor está fazendo conosco? Já não basta termos sido tratados como espiões no Egito, sermos presos, termos corrido o risco de morte, e agora nós vamos para lá para comprar o cereal e quando a gente abre a sacola de cereal, o nosso saco de dinheiro está ali dentro. E agora? Será que se nós voltarmos para o Egito para dizer o que aconteceu, será que aquele homem vai acreditar em nós? Ou ele vai achar que nós o enganamos e pegamos o dinheiro de volta e saímos com os cereais sem pagar? Aí é que nós morreremos mesmo. Que é isso, Deus, que o Senhor tem feito? E eu me lembrei, lendo esse versículo, de muitas vezes na nossa vida acontece a mesma coisa. Às vezes nós estamos passando por situações difíceis na nossa vida e por algumas ocasiões a gente se esquece que Deus está no controle da situação das nossas vidas. E as coisas estão acontecendo e às vezes não da forma que a gente queria, às vezes a gente não compreende como Deus está agindo e muitas vezes a gente questiona Deus. Mas Deus, o que é isso que o Senhor está fazendo? Já não basta a situação difícil que eu estou passando, ainda acontece isso? Eu não sou merecedor, ó Deus, de viver dessa forma. E muitas vezes nós reclamamos com Deus daquilo que Ele tem feito. Mas a palavra do Senhor nos mostra em Romanos que todas as coisas acontecem para o bem daqueles que creem no Senhor. O Senhor, quando está no controle da situação, independente das circunstâncias, Deus está agindo e muitas vezes nos falta fé. Muitas vezes é isso que nos falta, é fé, é confiança, é descansar em Deus e lembrar de que Deus está no controle das nossas vidas. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, é como se nós tivéssemos um controle remoto que controlava as nossas vidas, que estava sobre o nosso poder. Mas a partir daquele dia, a gente pega esse controle remoto e entrega nas mãos de Deus. Ó Senhor, está aí, está nas tuas mãos. O Senhor sabe, melhor do que eu, como controlar a minha vida. E eu me entrego a Ti. Quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, a gente está entregando tudo. A gente está entregando todas as áreas da nossa vida, inclusive o controle dela. Não existe entregarmos a nossa vida a Jesus e a gente querer de vez em quando pegar as rédeas da nossa vida, tomar o controle de volta e fazer com que as coisas aconteçam do nosso jeito. Se lembrem que nós somos pecadores, nós somos falhos, nós não sabemos de nada. Mas o nosso Deus é poderoso, é soberano, Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Ele tem o controle do futuro nas suas mãos. Se lembre do salmo que Davi escreve, reconhecendo que todos os dias da vida dele estavam escritos no livro do Senhor e nada foge do controle de Deus. Por um momento, os irmãos de José chegaram a questionar a Deus pelo que tinha acontecido. E quando eles chegam na casa de Jacó e começam a contar o que aconteceu, Jacó fica abismado. Já não basta um filho meu estar preso no Egito. Já não basta 20 anos atrás eu ter perdido o meu filho querido. E ainda mais agora eu vou ter que mandar o meu outro filho querido junto com vocês. E se acontecer tudo de novo? E se aquele homem ficar com Benjamim e não me mandar ele de volta? E se? A gente começa a criar hipóteses na nossa mente. E aí começa a vir a ansiedade, começa a vir a tristeza, começa a vir um medo nos nossos corações. E se acontecer? Mas Senhor, isso está acontecendo, e se? E você começa a querer tomar o lugar de Deus, começa a querer prever o futuro, e o medo começa a tomar conta das nossas vidas. E a ansiedade vem. Ao invés de confiarmos em Deus, nós começamos a criar diversas hipóteses e deixamos de confiar no Senhor. Muitas vezes, queridos, a ansiedade no nosso coração é a falta de confiança em Deus. Nós criamos hipóteses daquilo que pode acontecer na nossa vida e nós nos esquecemos que Deus está no controle. Descanse o seu coração no Senhor. Não crie hipóteses, você não tem controle da sua vida. Você não tem controle do seu futuro, mas tudo está nas mãos de Deus. Confie e descanse.
A gente vê nessa história que eles estavam encurralados numa situação difícil, os irmãos estavam preocupados em voltar para o Egito, e agora ter que reconhecer que o dinheiro estava na sacola de cereal, e José acusá-los de ladrões, de enganadores, e Jacó agora estava ali morrendo de medo de perder o seu filho querido. Tanto que Jacó diz, né? Meu filho não descerá convosco. Jacó, ele é enfático, né? Benjamim não vai com vocês. Seu irmão é morto, ele ficou só. Imagine se lhe sucede algum desastre no caminho por onde foi. Ele se lembrou de José. Imagine se lhe acontece um desastre no caminho por onde vocês vão. Farei descer minhas cães com tristeza à sepultura. Essa frase de Jacó, farei descer minhas cães, as cães são os cabelos grisalhos. E o cabelo grisalho naquela época era algo louvável, né? A pessoa que tinha cabelos grisalhos, eles eram respeitados, né? Pela sua experiência, pela sua vida. E Jacó, ele era um patriarca do povo de Deus. E Jacó ali, ele estava dizendo que ele ficaria entristecido se algo acontecesse com o filho dele, certamente ele morreria de angústia. Imagine como estava o coração daquele homem. E muitas vezes a gente só olha para essa situação difícil que eles estavam vivendo, mas a gente deixa de enxergar muitas vezes que Deus está agindo com misericórdia mesmo em situações difíceis aos nossos olhos. Eles estavam preocupados com a sacola de dinheiro que estava dentro da sacola de cereal, mas foi José que tinha agido com benevolência para com eles. José estava agindo com misericórdia para com seus irmãos. E eles tinham novamente o dinheiro nas mãos dele, o dinheiro que eles precisariam se eles fossem voltar ao Egito para comprar cereal novamente. E muitas vezes Deus age com benevolência em nosso favor na situação difícil, mas nós estamos com os nossos olhos tão focados na situação que a gente não enxerga o bem que o Senhor tem feito. E nós precisamos nos lembrar sempre daquilo que a palavra de Deus diz. A situação pode ser difícil como for, mas Deus age com benevolência na situação difícil. Abra a Bíblia de vocês em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Primeira Coríntios, capítulo 10, versículo 13, diz a palavra do Senhor: Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Esse é o nosso Deus. Às vezes a gente olha para a nossa situação e a gente acha que a gente está passando por uma situação pior do que qualquer outra pessoa. Ah, minha situação é muito difícil. Ah, minha situação é pior do que qualquer outra pessoa possa estar enfrentando. E muitas vezes Deus está agindo com benevolência nas nossas vidas e nós não enxergamos o agir de Deus. E a palavra de Deus nos mostra que juntamente com a tentação, Deus nos provê livramento, de sorte que nós possamos suportar. E o livramento de Deus na nossa situação de provação é a sua graça que Ele derrama todos os dias sobre nós, para que a gente suporte as nossas aflições, as nossas lutas. Nós precisamos tirar mais os olhos da situação e colocarmos os nossos olhos no Senhor. Nós precisamos colocar os nossos olhos em Deus e se lembrar que Ele continua no controle de todas as coisas. Nós precisamos tirar os olhos da situação e nos lembrar que mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida, Deus está ali conosco e Ele nos provê livramento.
Nunca podemos reclamar ao Senhor dizendo que nós estamos enfrentando algo que a gente não suporta. Porque se a gente fizer isso, a gente está dizendo que Deus é mentiroso. A palavra de Deus nos garante que Deus não nos coloca em situações que nós não possamos suportar. E você precisa saber que cada vez que você passa por uma situação muito difícil na sua vida, quando você passar por ela com os seus olhos focados no Senhor, você vai sair mais forte dessa situação. Deus está te fazendo mais forte. E não é motivo de nós nos voltarmos contra Deus, de reclamarmos com o Senhor. Mas no meio das provações nós podemos glorificar a Deus. Com os nossos olhos no Senhor, nós podemos enxergar o agir de Deus no momento difícil. Ele continua agindo no meio do seu povo. Deus continua nos dando provisão, Deus continua nos dando livramento, de sorte que nós possamos suportar as nossas lutas, as nossas aflições. Ele está conosco. Nós não estamos sozinhos. O mesmo Deus de justiça é o Deus também de amor, e Ele age em favor daqueles que são seus. Amém? Vamos orar ao Senhor. Louvamos-te, ó Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor. A Tua palavra, ela nos fortalece a cada dia. É o Senhor que nos faz estar de pé, Pai, nesses dias tão difíceis que temos vivido e enfrentado. Ai de nós se não fosse o Senhor, ó Deus. E tantas pessoas ainda querem viver distantes do Senhor, longe da Tua presença, Pai. Se nós que já estamos diante do Senhor, nós enfrentamos tantas situações difíceis, imagine aqueles que estão distantes, ó Deus. Mas nós queremos continuar perseverantes. Nós queremos continuar aos Teus pés, buscando a Tua face e vivendo a Tua vontade nas nossas vidas, ó Deus. Nos faz olhar para o Senhor. Nos faz tirar os nossos olhos da situação, das tempestades e nos lembrar que o Senhor é um Deus de amor. Que o Senhor age em nosso favor, que o Senhor está no controle de todas as coisas, ó Deus. Acalma o nosso coração, aquieta, Senhor, a nossa alma, aquieta o nosso espírito. Tira toda a ansiedade, ó Deus, em nome de Jesus. Tira toda a perturbação da nossa mente, toda a dúvida, todo o medo e nos dá confiança e fé no Senhor, ó Pai. Que possamos enxergar o Senhor agindo nas situações mais difíceis, que possamos passar e crermos que o Senhor está no controle. Nós estamos nas Tuas mãos, a nossa vida pertence ao Senhor e o Senhor faz conforme a Tua vontade, ó Deus. Nos ajude, Senhor. Ajuda aquele que está abatido. Levante aquele que está fraco, que está prostrado, Senhor. Fortalece, Senhor, aqueles que estão com a sua fé enfraquecida, ó Deus, em nome de Jesus. E restaura, Senhor, a saúde espiritual. Restaura a vida espiritual, ó Deus, em nome de Jesus. Nós clamamos ao Senhor por isso nesta noite, ó Deus. Vem com Teu avivamento, ó Pai, nas nossas vidas e nos dá vida, ó Deus, para a honra e glória do Teu nome. Que nós possamos levantar os nossos olhos para o Senhor. Oh Deus, que possamos, ó Pai, fazer como Teu servo, que declara: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Tu és poderoso, ó Deus. E que no momento de dificuldade nós possamos erguer os nossos olhos para os montes e nós possamos enxergar o Senhor agindo nas nossas vidas. Age, Senhor, na nossa vida, na nossa família, na nossa casa. Age no nosso trabalho, ó Deus. Age em todas as áreas da nossa vida, ó Pai, em nome de Jesus. Faz um rebuliço, Senhor. Muda a nossa história, ó Deus. Nós Te louvamos, ó Pai. Louvamos-Te porque Tu és um Deus vivo
e sabemos que o Senhor está atento às orações feitas neste lugar. Despede-nos debaixo da tua graça nessa noite. Leva-nos em paz, ó Deus, aos nossos lares, em nome de Jesus. Nos protege, nos guarda e nos livra de todo mal. Nos dá ânimo para estarmos aqui a cada dia buscando a tua face, clamando ao Senhor. Nos fortalece, ó Pai, em nome de Jesus. E que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e a comunhão e as consolações do Espírito de Deus permaneça hoje e para sempre nas nossas vidas. Amém, Jesus. Amém.